Hoje, no Divã Cintilante, a pergunta veio através da Carla, foi lá pelo e-mail. Ela perguntou o seguinte: por que ele me bloqueou sem motivo? Bom, vamos então responder a Carla. Se você quer ter sua pergunta respondida, pode ser sobre signos, espiritualidade, até sobre afetivo aí como a Carla está fazendo. Você pode estar deixando nos comentários, você pode também estar deixando sua pergunta lá no Instagram, no Facebook, ou também você pode me mandar pelo e-mail, vai estar sempre na descrição do vídeo, sempre aí como você está me encontrando ou falando comigo, ok? Bom, vamos lá, vamos então estar falando aqui. É um assunto bem delicado, né? É um assunto que envolve o afetivo. Então é o seguinte, ela me explicou, ela fez um grande relato explicando toda a situação. Eu vou abreviar para vocês aqui. Ela conheceu um rapaz, né? Eles se conheceram e as coisas avançaram muito rapidamente. Ele se mostrou muito apaixonado e do dia para noite ele bloqueou ela, sem nenhum motivo aparente, né? Inclusive ela acabou fazendo uma leitura comigo para descobrir, né, o real motivo. Eu vi que pela minha leitura eu tinha visto que ele tinha um relacionamento, que ele estava em um relacionamento. De início ela ficou um pouco assustada, achou que até que não podia ser, e depois ela acabou descobrindo que realmente ele era casado. Isso mesmo, gente. Um dos maiores motivos de ter esses bloqueios inesperados, né? Não tô falando só de homem, pode ser homem, mulher, enfim, não interessa, mas em geral acontece da seguinte forma: quando você inicia um relacionamento, tá muito interessante, a pessoa se mostra muito apaixonada, ela dá indícios de que tá tudo fluindo muito bem, muitas vezes você fica ali tudo encantada com ela e até se surpreende pela velocidade que aquilo vai acontecendo, mas de repente, do nada, a pessoa te bloqueia, do dia pra noite. Em geral, gente, isso acontece porque a pessoa tem um outro relacionamento, infelizmente, tá? A grande maioria das minhas consulentes, amigas, pessoas que eu conheço, quando acontece esse tipo de situação, é porque a pessoa tem sim outro relacionamento. E aí o que acontece? Mas por que faz isso? Por que a pessoa faz isso? Eu vou dar a minha explicação, que eu sinto que geralmente é o que acontece, tá? Não vou generalizar aqui, obviamente vai ter casos e casos, obviamente pode ter algum motivo, assim, às vezes de força maior, mas geralmente quando é falta de compatibilidade, ou quando a pessoa se desinteressou por alguma razão, ela não vai te bloquear do dia pra noite, ela vai se afastando lentamente, tá? É diferente de uma pessoa que tá ali aquela fogo da paixão, tá fazendo 1000 planos e de repente ela te bloqueia, né? Some como se fosse, né, um sonho, como se fosse uma miragem ali, tá? Isso acontece muito porque a pessoa já tem outro relacionamento. Aí o que acontece? Ela, em geral, estava naquele período que talvez o relacionamento dela estava passando por um período de crise, um período que estava sendo desinteressante ali a convivência, tá? Eu não tô colocando só o tipo, eu tô colocando as pessoas que tem essa nuance mais leve, digamos aqui, de situações que acontece isso. Eu não tô falando de pessoas aí que são realmente, né, cafajestes, pessoas que não valem nada, tal. Eu tô tirando até essas pessoas desse balaio aqui, tá bom? Em geral, a pessoa o relacionamento dela tá cansativo, tá desinteressante, ela tá buscando ali novas, né, viver novas aventuras. É como mais ou menos aquela velha história, um amor de verão, sabe, gente? Então é mais ou menos isso. A pessoa acaba encontrando você, às vezes acontece por acaso, muitas das vezes ela te conhece, ela se interessa grandemente por você, só que ela não quer deixar o relacionamento dela. Então ela vivencia aquilo como se fosse pra vivenciar o resto, né, quanto dure. Vai tipo eterno enquanto dure, é mais ou menos isso. Aí depois, pra ela não ter que se magoar, pra não ter que dar toda a problemática, muitas vezes até pra ela não ter problemas, essa pessoa já simplesmente desaparece e bloqueia os contatos, tá? É como se ela vivesse ali ela desfrutasse de um momento, como se fosse fazer uma viagem, ela aproveitasse todas as coisas boas que aquele hotel, que aquele lugar paradisíaco oferece, depois ela faz as malas e vai embora, né? Sem compromisso nenhum, tá? Infelizmente, gente, é um assunto delicado, né? Vocês me colocaram aqui numa situação aqui um pouco complicada pra falar, mas eu estou falando isso com base, porque acontece isso muito, gente. Vocês não têm ideia de quantas consulentes eu atendo
pelo menos umas 2 por mês que acontece esse tipo de situação, tá? É muito comum. Não é só, em geral, obviamente acontece mais, as mulheres são mais vítimas de acontecer esse tipo de situação do que os homens, tá? Porque em geral quem faz isso são os homens com as mulheres, tá? Infelizmente. Porque eu sinto também que os homens, eles têm um pouco mais de dificuldade de lidar com situações e acho que eles precisam estar tendo esse escape, digamos assim, fora do relacionamento e não causar problemas. Então simplesmente ele faz, né, essa teia assim de envolver as pessoas. E isso acaba acontecendo. E obviamente quem sai magoada é você que acabou de conhecer essa pessoa, que essa pessoa inclusive fazia planos, que estava sendo super interessante, que estava se mostrando acima da expectativa, acima do que você estava imaginando realmente. Então é realmente desapontador, é decepcionante, né? A gente saber situações como essa. Mas, gente, a vida é de situações boas e ruins, né? O que eu sempre falo pra vocês. Cabe a nós, né, virar a página, tá? É um pouco complicado, eu sei. É uma situação que, né, é super delicada pra vocês estarem sentindo isso, porque muitas vezes acontece quando você já está apegado à pessoa. Você já se apegou, você já tá tendo, inclusive, sentimentos. Então, em geral, esse tipo de situação dura, às vezes, meses. A pessoa te cativa de 3, tem pessoas que duram até uns 8 meses, em média, tá, gente? Então, assim, agora eu vou explicar pra vocês o que vocês podem estar percebendo aí pra ver indícios, né, de que vocês estão vivenciando, talvez, pra evitar, inclusive, de estar caindo nessa situação, tá? Bom, primeiramente, o que eu posso estar dizendo pra vocês é o seguinte: percebam os sinais, tá, gente? Tem sinais clássicos que a pessoa tem um relacionamento. Um dos sinais mais clássicos de que a pessoa tem um relacionamento é, em geral, ela geralmente evita lugares, convivência com amigos, te apresentar para amigos, te apresentar para família. Geralmente ela fala que ela não tem redes sociais. Então você vê que ela tem sempre um ar de mistério nessa pessoa. Quando fala muito da vida dela, ela oculta um pouco. Ela pode até falar abertamente pra você a respeito da família, de convivência, de trabalho, mas assim, ver mesmo, comprovar mesmo, você não consegue ter esse acesso livre. Isso já é um dos indícios que você já tem que ficar com a tua anteninha ligada, que realmente pode ser que a pessoa seja comprometida. Outra coisa, a pessoa, ela estipula horários e dias da semana muito diferenciados, tá? Em geral, assim, são dias que que são sempre aqueles mesmos dias, são só os finais de semana, aí a pessoa alega que ela trabalha bastante e tal. Então, gente, percebam, porque tem sim indícios bem claros aí que a pessoa tem alguma coisa, né, diferente ali. Não deixem ali se envolver tanto pela situação. Perceba, eu sei que muitas vezes a coisa fica tão gostosa, fica tão fluida, mas, gente, tenham também por isso que eu falo, usem da racionalidade de vocês também na hora de se relacionar com as pessoas, tá? Não caiam tanto de cabeça aí nos relacionamentos, tá? Então, esses são indícios, né, que a pessoa... Horários. Você não tem acesso à vida pessoal dela, tá? E a pessoa geralmente fala assim, olha, eu só tenho meu telefone de trabalho, deixa que eu te ligo, deixa... Tem gente até que compra outro chip, compra outro celular, tá, gente? Então, assim, tem pessoas que parece que a coisa é tão perfeita que vocês, muitas vezes, ficam assim... Eu tive um caso, ultimamente, que a moça, ela ficou meses assim, né? Tava quase chegando no ponto de ficar... Tava tão acelerado que tava propondo noivado já pra ela. Só que ela não tinha acesso à família dele, né? Ele conhecia a família dela, mas ela não tinha acesso à família dele. Ele falava que tinha problemas, que tinha isso, que tinha aquilo outro com a família, e que era uma relação complicada, e que ele queria esperar. Gente, comecem a perceber algumas coisas, tá? Comecem, assim, a ver os sinais. Os sinais geralmente às vezes não são tão claros. Geralmente tem gente que faz o negócio ali, que interpreta um papel ali que vocês ficam assim assustadas. Tem gente que tem casa, e às vezes, porque tem muita gente que trabalha fora, às vezes trabalha em outro país, em outro estado, enfim. E às vezes a pessoa tem até um local que ela fica ali enquanto ela tá trabalhando, ela então apresenta ali como sendo o ambiente dela. Mas perceba pequenos indícios assim de quando horários que você não pode ligar, ou dias da semana que você não pode estar junto, ou principalmente o aspecto mais importante é o que eu falei pra vocês, é o da família. Então fiquem muito
muito atentos aí se você não tem acesso a amizades, a familiares principalmente, tá? Porque quando envolve a pessoa que está num relacionamento, obviamente ela não vai declarar isso, né? Isso aí, essa pessoa, ela vivencia com você uma história única ali, particular, tá? Por isso que eu falo, tem muita gente que entra em triângulos amorosos a partir daí, tá? E esses triângulos amorosos são bem complicados. Eu quero, quando alguém fizer a pergunta mais a respeito de triângulos amorosos, eu posso estar falando pra vocês aí. Mas em geral, em triângulos amorosos, sempre quem entra depois é que sai com o coraçãozinho partido. Em geral, tá, gente? Então, ele te bloqueou, meu amor. O que eu posso estar dizendo pra você? Toca a tua vida, desencana dessa situação, mas saiba que em geral quando a pessoa te bloqueia do nada, sem nenhum motivo aparente, é porque essa pessoa em geral já está em outro relacionamento. Bom, ficamos então aqui respondendo a Carla com o nosso divã cintilante. Então já sabe, se vocês têm alguma pergunta, pode deixar nos comentários, pode também ir lá no meu Instagram, no Facebook ou através do meu e-mail, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Beijo de luz!